né, das redes sociais. Então a gente está vendo aí uma ação, mas afinal de contas, o que é quiropraxia? Rafael e Geise, prazer receber vocês aqui. Bom dia, sejam bem-vindos, né? É a primeira vez no rádio? Primeira vez. Muito bom dia, Boni. Muito bom dia, Silvio Jorge. Agora já confundiu aqui. E um bom dia aí aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui com vocês. Vitor. Bom dia, Boni. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Silvio Jorge. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, falar um pouco de quiropraxia para os ouvintes da região de Guanambi. A Geise Kelly, ela tem raízes aqui na região. Ela e das bandas de Guirapá, não é isso, Geise? Isso mesmo. Lá nós temos uma audiência estrondosa. Nós temos bons amigos lá, volta e meia, quando dá tempo, a gente aparece por lá. E quando a gente chega lá, é como se estivesse em casa. É como se estivessem no meio de uma grande família. Né? Então, com certeza, agora a parentada toda está ouvindo. Bom, eu quero que vocês falem um pouco sobre essa questão do que é quiropraxia e a questão da formação profissional. Porque isso aqui é fundamental, a gente precisa informar, sobretudo para o ouvinte, da seriedade das coisas do ponto de vista profissional, porque muita gente pode apresentar-se como tal, como profissional, mas aí a formação é realmente uma formação que dá confiança. Bom, vamos por parte. O que é quiropraxia? Começando com o Vitor. A quiropraxia é uma profissão da área da saúde que trata, previne e diagnostica problemas relacionados ao sistema nervo-músculo-esquelético, que seria problemas ligados aos nervos, músculos, ossos e articulações. É uma profissão que é reconhecida pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, existem alguns meios para se tornar um quiropraxista. Nós dois somos graduados pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, e também existem outras 5 faculdades. No Brasil, ao total, são 6 faculdades. Existem faculdades em Minas, em Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essas faculdades têm a duração do curso de 4 a 6 anos. Nela você vai aprender não só a tratar os problemas ligados ao sistema que eu falei, né, dos nervos, dos músculos, dos ossos, mas você também vai aprender exames de imagens, você vai aprender biologia do corpo, anatomia do corpo, estrutura e função e demais assuntos relacionados à saúde também. É um tratamento, vamos dizer assim, um tratamento alternativo, né, para... Vamos dizer assim, a pessoa não quer usar um medicamento, pode buscar o tratamento sem usar um medicamento químico, que muita gente até recusa. Então, a quiropraxia é uma alternativa a esse tratamento convencional? Sim, a quiropraxia pode ser um sistema alternativo, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é bem comum, né? Nos Estados Unidos é uma profissão primária. É a terceira maior profissão da área da saúde. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é comum, você sente uma dor nas costas, você já vai direto para o quiropraxista, porque lá já tem vamos dizer assim, uma rotina, é estruturada a profissão lá. Já é cultural lá. A pessoa já sente dor nas costas, automaticamente ela já lembra, vou no meu quiropraxista. Geise Kelly, como é que chegou até você essa vontade de ser quiropraxista? O que te levou a ser uma quiropraxista? Bom, no final do meu ensino médio, a busca eu queria ser da área da saúde, mas eu não gosto de sangue. E aí nas pesquisas, para ajudar uma conhecida que tinha problema na coluna, porque ela tinha uns problemas de coluna que nunca ninguém dava jeito. E eu fui pesquisar na internet, eu falei, gente, tem que ter alguma coisa para essa mulher. E aí, na busca, eu encontrei a quiropraxia. Aí eu achei o nome tão estranho que eu falei, deve ser alguma pegadinha. Aí eu fui ver o que era a quiropraxia, aí eu vi que era uma profissão. Eu fui ver o que precisava fazer para ser quiropraxista. Aí eu vi que tinha uma faculdade. Na minha época, existiam somente 2 faculdades. Era uma em São Paulo e a outra lá no Rio Grande do Sul. E nessa pesquisa eu fui ver se tinha alguém formado aqui na Bahia. E na pesquisa eu descobri que só existiam 13 que eram graduados. E a mais próxima da gente estava em Vitória da Conquista. E aí eu entrei em contato com ela para ver o que precisava, se ela era realizada na profissão dela, o que era um quiropraxista. E ela me deu muito apoio. E foi aí que eu fui lá para São Paulo. Você teve contato com essa profissional? Por telefone. Até hoje não conheço pessoalmente, somos amigas de WhatsApp, mas até hoje não a conheço
conhece pessoalmente. Engraçado. Mas foi isso. E desde que eu entrei na faculdade... Mas conseguiu ajudar sua amiga? Até hoje ela ainda não passou comigo, mas agora chegando aqui, daqui a pouquinho eu vou até a casa dela. Engraçado essa história aí. Bom, mas inclusive a etimologia da palavra é fazer com as mãos, é isso? Isso. A quiropraxia é uma manipulação com as mãos? Isso, a quiropraxia, o quiros vem de mãos e a praxia de prática. Então, prática com as mãos. É com as mãos a quiropraxia. Bom, muita gente ainda estar confuso. É aquela técnica que faz estalar os ossos, vamos dizer, num português assim mais claro? Nem resumo é isso que a gente vê pela internet. E aí, por ser uma profissão que a gente vê vídeos na internet de estralo, muita gente tem medo. Mas calma, porque a técnica manual é uma das técnicas. A quiropraxia ela é ampla. Então, a gente vai avaliar. Por isso que é muito importante escolher bem o profissional, porque cada paciente tem ali as suas limitações. Nem todo mundo vai poder passar pela quiropraxia na técnica manual. Então, por isso que nós temos várias outras técnicas que a gente pode atender a todos. O uso de aparelhos também. Isso, uso de aparelhos. Então, a técnica manual é uma das ferramentas que nós temos. Isso. Quais são, assim, os tipos de patologias, de doenças mais comuns que podem ser tratadas através da quiropraxia? Bom, normalmente procuram por diversas coisas, mas o mais comum são dor nas costas, né? Que a pessoa vem com a dor nas costas, não tem um diagnóstico preciso, ou tem um diagnóstico vago às vezes, e a gente vai diagnosticando até chegar num diagnóstico. Por exemplo, tá com a pessoa, um paciente chega com uma dor na lombar, que é a região mais inferior das costas, e uma irradiação na perna. Então, a gente faz alguns testes, pode verificar e se diagnostica, então, uma dor, uma ciatalgia, né? Que é o nervo ciático que está inflamado, vamos dizer assim. Pode ser outros casos, hérnia de disco, né? Bruxismo, que é problemas de ATM, artrose, artrite. ATM? Articulação da boca. A temporomandibular. Muita gente tem range os dentes e por conta desse ranger de dentes acaba influenciando em dores de cabeça, dores na cervical e nem imagina que é por conta desse apertar de dentes. Então, na hora da avaliação que a gente vai descobrir. Que tecnicamente é chamado de bruxismo. Exatamente. Isso acontece, esse evento do bruxismo é mais durante o período do sono? Tem durante o sono e tem durante o dia. Tem pessoas que apertam até durante o dia trabalhando, tá ali apertando os dentes. Então, isso é algo que pode ser tratado com a quiropraxia? Pode. Uma coisa muito legal que no meu dia a dia eu observo é que, assim, lógico, nós estamos lá, nós atendemos as pessoas que vão nos procurar, geralmente hérnia de disco, voltando lá na sua pergunta, a hérnia de disco é o carro-chefe que nós atendemos. Mas o principal, quando a gente começa a avaliar a pessoa, muitas vezes ela tem até ali um problema no intestino, uma má digestão, que está ali o coração acelerado, e quando a gente começa a ajustar, a pessoa começa a falar que melhorou essas questões. Por quê? Dentro da coluna, nós temos ali a medula, que leva informação do cérebro para o organismo. Então, quando nós ajustamos a coluna da pessoa, nós fazemos com que o corpo dela comunique melhor com o cérebro. Então, todas as informações que o cérebro precisa mandar para os órgãos começam a chegar com muita mais facilidade. Então, melhora a qualidade de vida no geral. Não é só questão de dor. Dor é ali o que a gente sempre fala. Mas quem não tem dor, pode passar no quiropraxista? Deve. A quiropraxia, eu sempre gosto de falar que o ideal seria ir ao quiropraxista sem dor. Igual a gente deveria ir ao dentista como manutenção. Então, a quiropraxia um dia vai chegar neste caminho, neste ponto que a gente gosta. Correto. E essa questão, inclusive, de dor de coluna, num linguajar mais simples, mais popular, até pela questão hoje da comodidade, de sentar em assentos que induzem a gente, inclusive, a ficar, né? A quase deitar, né? As poltronas, os sofás que a gente deita, senta, induz a gente a ficar numa posição incorreta. Quem trabalha sentado, por exemplo, como nós aqui diariamente sentamos, 8 da manhã para meio-dia, às vezes a gente acaba, sem perceber, tendo uma postura que pode trazer as consequências. Então, essas pessoas
Qual é o conselho que você pode dizer e o que a quiropraxia pode resolver nesse sentido? Ótimo, muito bom. O que eu sempre falo para os meus pacientes que trabalham sentados, trabalham em computador, é que assim, a cada 2 horas no máximo, levanta um pouquinho, toma uma água, anda um pouquinho, se estica, volta e senta. Por quê? Se você senta de manhã, quando chega no trabalho, vai levantar só meio-dia na hora de almoçar ou na hora de ir embora, você está achatando os discos. Então, isso no futuro, além de dar ali uma degeneração, a hérnia de disco vai começar a aparecer. Então, a dica é, a cada 2 horas no máximo, se puder levantar antes, nesse período 30 minutos, melhor ainda. Mas a cada 2 horas, levanta um pouquinho, se estica, toma uma água, porque a água também é muito importante para a coluna. Muita gente esquece de tomar água, mas o ideal é que a pessoa tome água, porque o disco, ele é a base de água. Então, se a gente não toma água, o nosso disco, ele vai desidratando e não tem como depois lá na frente ele se recuperar, porque disco ele não regenera. Então a gente tem que cuidar do que nós temos, porque coluna é uma só. Uma vez que danificou, não tem mais jeito? Não tem. Tem muito que a gente fazer para melhorar a qualidade de vida e aproveitar ali o que tem, né? Com o que tem, mas voltar ao que era antes, não volta. Pessoas idosas sofrem muito com problemas de artrose e outros problemas que comuns da idade. Essas pessoas podem ter um tratamento através de quiropraxia? Com certeza. De bebês a idosos podem fazer a quiropraxia. Eu estava falando dos Estados Unidos no comecinho da entrevista. Nos Estados Unidos é comum você pegar famílias inteiras. Então, a bisavó passava com quiro, aí a avó, o filho e depois o neto. Nos Estados Unidos é comum você pegar crianças e bebês logo no começo, já no hospital, já são ajustados com a quiropraxia. Por quê? O nosso maior trauma na coluna é logo quando nascemos, seja quando o médico, a parteira ou qualquer pessoa vai retirar nós do ventre da nossa mãe, a gente sofre o nosso primeiro trauma na coluna, que é o puxão que o médico faz, né? Isso. Então é comum nos Estados Unidos, por exemplo, você ser ajustado logo quando você nasce. No Brasil ainda não é comum, já está sendo comum em São Paulo, né, onde nós tínhamos a vivência clínica, de bebês já começar sendo ajustados, crianças, os pais veem o benefício, não só quando está com a dor, mas quando para de sentir a dor, eles ainda veem o benefício que a quiropraxia traz para a vida e falam, vou trazer também o meu filho, vou trazer também o meu pai, e isso acaba se tornando o cotidiano da vida daquela família. Então, não só idosos, como qualquer pessoa também podem se beneficiar da quiropraxia. Eu diria até que as pessoas adultas, crianças, jovens, eles têm mais benefício do que os idosos. Por quê? Porque a gente consegue regredir melhor aquela doença que aquela pessoa pode ter. Quanto antes nós tratarmos, é melhor. Não que o idoso também não venha a ter, né? Muitos. Isso, não que não venha a ter melhoras, pode ter melhoras, pode demorar um pouco mais, mas às vezes a gente não consegue regredir totalmente num idoso um problema, mas num adulto, num jovem, já é muito mais fácil, já é muito mais rápido também o resultado. É por aquela questão que eu falei que a coluna ela não se regenera, né? Uhum. Então, por isso que o idoso, lógico, eu tenho muitos casos de pacientes idosos que eles ficam super felizes, não tem um resultado 100%, mas 3, 5, 10%, 20% que aquela pessoa tem de melhora na qualidade de vida dela, para ela já é muito. Então, meu avô mesmo é o paciente. Meu avô, ele tem 85 anos, se não me falha a memória. Ele é um paciente, inclusive, eu falo que talvez ele tenha me incentivado a ser quiropraxista lá no meu subconsciente. Eu era criança e eu via meu avô travado de coluna, tomando injeção, tomando remédio, e morando em São Paulo, eu vinha pra cá, né? A cada, 2, 3 vezes no ano, nos últimos anos, mas eu ajustava meu avô e hoje eu não vejo meu avô reclamando mais, nem de querer tomar injeção, nem de estar travado, mas eu já vi meu avô travado em cima da cama na minha infância, de ter que chamar alguém para tirar ele para levar para o hospital. E só falando aqui de bebês a idosos, o nome quiropraxia da família veio disso, porque nós queremos atender a família inteira, né? Porque lá a gente já estava lá em São Paulo, o nosso público começou com uma pessoa ou outra, mas agora nesse momento nós atendemos as famílias, né? Que vai a filha, depois ela fala, nossa, isso é bom para minha mãe, ela traz a mãe que isso é bom para o meu filho e vai trazendo. Isso é muito legal, essa convivência. Essa é uma ciência de origem oriental? Não, americana. A quiropraxia nasceu... A quiropraxia nasceu nos Estados Unidos, mais especificamente, exatamente no dia 18 de setembro de 1895. O criador da quiropraxia chama Daniel David Palmer,
Ele estava no seu consultório, ele tratava alguns outros problemas da saúde, mas ele viu que tinha pessoas gritando no corredor do prédio, do consultório que ele trabalhava. Então, ele foi ver o que era, e eram pessoas que estavam gritando com o zelador, que chamava Harvard Lillard. Então, fala, mas por que você está gritando com ele? Aí ele falou, porque ele não ouve. Então, ele perguntou para esse homem, que não ouvia, como aconteceu. E ele falou que ele, há 7 anos antes, ele fez um movimento abrupto que acabou, ele escutou um barulho nessa região, no final do pescoço, cervico-torácica. Ele escutou um barulho quando ele virou o pescoço, e desde então ele passou a não ouvir. Então o Palmer, né, nesse momento, pegou ele, deitou ele na maca e viu que tinha um calombo nas costas dele. Então ele pressionou o calombo, fez um estalo, e nesse momento o Harvard Lillard passou a ouvir imediatamente e morreu ouvindo. Nossa. Muitos anos depois. Então, no momento, o Palmer, né, o criador da quiropraxia, ele achava que tinha criado a cura para a surdez, mas não era isso. Ele desenvolveu um outro método, né, que no caso o que a quiropraxia trata? Subluxações vertebrais, que se você pegar na classificação internacional da doença, é o M99, se eu não me engano. Mas se procurar subluxação, encontra. A subluxação são interferências que o nosso corpo causa por... são problemas neurológicos, vamos dizer. Até a gente costuma falar, a quiropraxia não trata o osso, a articulação, ele trata, vamos dizer assim, o cérebro. Porque ele faz com que o seu corpo se comunique exatamente com o seu cérebro. E foi isso que fez. Aquela virada abrupta do Harvard Lillard, ele acabou não ouvindo, perdeu a audição, porque o corpo perdeu a comunicação exata com o cérebro naquele ponto da audição. O que o Palmer fez foi colocar o osso no lugar, fazendo que a subluxação desaparecesse, fazendo com que o corpo e o cérebro tivessem uma comunicação, né, como que deveria ser, e então ele passou a ouvir. Então, é comum, às vezes a pessoa tem uma dor no estômago, o quiropraxista ajusta a vértebra que faz ligação com o nervo do estômago e a pessoa passa a melhorar. Às vezes ela tem dificuldade de ir ao banheiro. Me chamou muita atenção essa informação, porque assim, nos faz lembrar, para entendimento geral, é que fosse uma mangueira que ela dobra, não é isso? Exato. É uma compressão da vértebra sobre o nervo que interrompe a comunicação. E aí a consequência é essa dor, e aí a quiropraxia pode ajudar a curar. Não é que ela é a cura, né? Não, faz o corpo funcionar melhor. Faz o corpo funcionar melhor. E outra coisa é a questão da água. Eu não sabia que a água era bom para a coluna. Muito, muito. E uma coisa só do detalhe... 70% do nosso corpo é feito de água. Isso. Uhum. E quanto mais água a gente toma, melhor qualidade a gente dá pro nosso disco. E muito legal essa questão que essa relação aí, analogia com a interferência da mangueira, porque é isso que eu falo para meus pacientes. É como se a quiropraxia tirasse aquela dobra da mangueira para a água passar melhor, porque a gente tá lavando o quintal, dobrou a mangueira, pronto. Olha, o testemunho aqui, doutora Geise e doutor Rafael, os melhores profissionais quiropraxistas. Faço tratamento com eles há anos e não fico sem, importantíssimo para a saúde da coluna. Recomendo muito. Letícia de Limeira, Guirapá. Isso, é uma paciente muito querida. Um caso dela é muito interessante também. Um beijo, Letícia. Pessoas que têm essa questão de dores, inclusive, essa tensão muscular pelo estresse do dia a dia, isso é algo que pode ser também tratado? Muito. A quiropraxia a gente trata, a gente fala que os fatores que influenciam aí essas tensões, que influencia a falta de comunicação aí do corpo, que as dores físico, químico e emocional. Então a gente acha que é só mau jeito, só peguei um peso, travei, tô com dor na coluna. Não, muitas vezes é emocional. Então muita gente tá passando ali por um momento de estressante, químico também, a falta de tomar água faz o corpo ficar assim, pessoas que fumam, que usa químico, né? Alimentação ruim. Tem muita gente que se alimenta de forma sem comer saudável, né? Acaba comendo muito industrializado. Isso também acaba atrapalhando a saúde da coluna. Edmilson Silva, boa tarde, bom, forte abraço aí para minha amiga de infância, Geise Kelly. Nossa ouvinte Cleonice do bairro Beija-Flor. Procura essa moça aí, esse rapaz, se essa profissão dela se trata de fibromialgia, porque eu não tenho um remédio que eu possa tomar para sarar a dor, Boni.
que eu tenho fibromialgia, bico de papagaio, artrose, agora por último hérnia de disco e agora essa fibromialgia. Pergunta ela aí para mim o que eu posso fazer para me sentir aliviado dessa dor que nem trabalhar eu posso. Com certeza, tudo isso que ela relatou é o que a gente tem no nosso dia a dia. Então uma coisa vai puxando a outra. Então aí a fibromialgia, que é dores intensas pelo corpo inteiro, super tratamos, lógico que tem que ver o caso dela, porque também, mano, tem uma questão. Tem muita gente que tem diagnóstico de fibromialgia, porque a fibromialgia não tem um exame que vai ali provar que a pessoa tem a fibromialgia. Mas por conta de tanto desgaste que a pessoa tem na coluna, o corpo inteiro fica dolorido e de tanta pessoa tomar remédio, vai no médico, vai no outro, não consegue aliviar, aí tem o diagnóstico de fibromialgia. E aí, quando a gente começa a tratar com a quiropraxia, essas dores simplesmente desaparecem. Então, tem que ver se realmente é fibromialgia, mas aí artrose, hérnia de disco, com certeza. Te espero lá, Cléo. Pode entrar em contato que eu vou te ajudar. Tá certo. Me fala uma coisa, vocês fazem um tratamento de diagnosticar, tratar e faz algo para prevenir? Com certeza, esse é o nosso foco. No começo, quando as pessoas nos procuram, a quiropraxia é algo que não é uma coisa que eu vou ali, faço um tratamento e acabou. Não, é pra vida. Só que não é pra vida eu precisando ir lá igual a academia que eu preciso ir, se eu começo a fazer, mas se eu paro eu perco tudo, né? Assim, a quiropraxia também é neste caminho, mas o legal é que a quiropraxia, à medida que nós vamos ajustando, chega uma hora, o corpo entende que ele não precisa daquela necessidade de ficar ali toda semana ou duas, depende do caso, 2, 3 vezes na semana, mas chega uma hora que a pessoa começa a ir como manutenção. Esse é o nosso foco. Eu sou paciente de quiropraxia há 10 anos, sou apaixonada pelos efeitos da quiropraxia no meu corpo. Hoje eu sou ajustada uma vez ao mês e o meu corpo segura super bem. Só que assim, quando vai chegando o dia do meu ajuste, meu corpo já começa a me sinalizar. Acordo na madrugada com o coração acelerado, começo a ter queimação no estômago, o bruxismo, que eu tenho, o bruxismo, ele fica mais intenso. Eu sou ajustada, pronto, alivia e eu tenho aí mais um mês. Só que assim, o legal é que quando a gente começa a ser paciente de quiropraxia, você começa a se conhecer. Então, passei um estresse, você percebe, puxa, perdi meu ajuste, porque passou aquela raiva danada, o corpo inteiro já começou a querer te defender, aí vai lá e ajustar de novo. E quando o paciente, ele já é um paciente ali de rotineiro de quiropraxia, ele já sabe, ele vai lá, nossa, passei um estresse danado, vim aqui pra você me ajustar porque perdi meu ajuste. Ajustou semana passada, passou um estresse essa semana, ele volta, ajusta, e aí pronto, o corpo estabiliza. Tá certo. Bom, olha, foi muito bom conversar com vocês aqui. O negócio fluiu tão bem que... Qual é a dúvida aí? Eu tenho um problema de Kienbock. Síndrome de Kienbock. Kienbock. E eu queria saber se a doutora, se esse tratamento é bom para quem... É uma doença no semilunar, no osso do punho. Primeiro eu quero que você explique aí para os nossos ouvintes também o que é Kienbock, síndrome de Kienbock. Eu também não sei o que é. Síndrome de Kienbock é um problema que a pessoa tem na mão, né? No osso semilunar, como ele mesmo falou. Normalmente é por uma queda, provavelmente. Ele deve ter caído ou de moto ou caiu... bom, enfim... Resumidamente, vamos dizer assim, qual é a primeira coisa que nós fazemos quando caímos no chão? Nós colocamos a mão na frente. Então, esse osso semilunar acaba sendo fraturado. A quiropraxia pode ajudar vamos dizer assim, com kinésio tape, né, que é aquela fitinha que nós colocamos, pode ajudar a aliviar as dores. Mas se for uma fratura, temos que avaliar, né? De fato, temos que avaliar. Se for uma fratura, aí é caso médico. Porque, pelo que entendi, apesar mesmo se na quiropraxia uma coisa, o tratamento pelas mãos, mas vocês também fazem diagnóstico por imagem. Muito. Por isso que é a questão da faculdade, não é isso? Exato, exatamente. Inclusive, nós temos parceria, estamos tentando aí mais uma parceria com o laboratório, já temos com um, vamos ter com outro, porque nós queremos exatamente, o paciente vem, não tem exame de imagem, vamos fazer exame de imagem, pra gente realmente entender e a pessoa ficar segura do que ela tem, para que a gente trate e a pessoa realmente entenda o que a quiropraxia vai fazer com ela. E neste caso aí da síndrome de Kienbock, tem muito que a gente fazer. Lógico que a gente precisa avaliar, cada caso aí às vezes não vai ser 100%, mas entre em contato que a gente vai entender realmente o seu caso, vai mandar exame, o que você tiver, e nós vamos conversar para a gente ver o que nós podemos te ajudar. Vou ver aqui quem tem mais aqui. Fluiu bastante, viu? Já estão querendo saber o endereço, telefone, a gente vai falar sobre isso já. Solidade de Alzira, tá. Bom, a Leide Márcio Silva da Faz Limeira.
Conhece? Conheço, é a mãe da Letícia. Uma fofa. Ai. É uma curiosidade. Esse negócio de estalar os dedos, como eu fiz aqui agora, isso é quase que uma quiropraxia. Mas isso tem alguma consequência negativa? Não tem nenhum estudo ainda que prove exatamente que é ruim. Mas o que nós sabemos é que quando nós apertamos, nós estamos machucando a nossa articulação. Então, o que eu sempre oriento para meus pacientes tem vício de estralar os dedos? Puxa, porque quando você puxa, você está fazendo tração na articulação, você não está machucando. Então, esse estralar de puxar o dedo não tem problema. Agora, o apertar para estralar, a longo prazo, isso pode estar machucando as articulações. E é muito legal agora isso que você falou, de uma coisa a gente puxa para outra. Você falou, estralar, isso é quase uma quiropraxia. Por isso que a quiropraxia na internet, por isso que eu falo para meus pacientes tomarem cuidado. Porque quando não é porque está estralando que é quiropraxista lá na internet, né? Muita gente, até em casa, tem um vídeo no TikTok, né? Que eles ensinam passo a passo para você fazer quiropraxia em casa. Muito cuidado. Inclusive, lá em São Paulo, a nossa recepcionista, ela chegou um dia lá travada de manhã porque ela foi tentar fazer o que tinha no TikTok. Ela já chegou, Geis, não me xingue, por favor. Eu me estralei em casa, fui fazer o passo a passo do TikTok. Mas tem casos até mais sérios. Por exemplo, tem gente que estralou o pescoço e teve um AVC e morreu. Então, existe riscos. Eu tenho o professor da faculdade nossa costumava falar, se estralar fosse simples, a pessoa jogava um saco de açúcar nas costas da pessoa e ela se estralava. Exato. É o que eu falei. O ajuste, ele tem uma característica neurológica. A gente não está mudando aquele osso em específico, mas sim uma conexão com o cérebro. Exato. Então, existe essa diferença do barulho, né, que é o comum, com o ajuste. O ajuste quiroprático de pessoas que realmente são graduadas, eles são ajustes neurológicos, eles fazem funções neurológicas. Então, se a pessoa tem uma dor no estômago, por exemplo, pode ser revertida. Se tem uma dificuldade no banheiro, se tem outros problemas, pode ser revertido com isso. Então, e é isso, e boa, como de novo, nem sempre o paciente vai passar lá com a gente, vou fazer uma avaliação, vou entender, nem sempre eu vou poder fazer o ajuste manual. Então, por isso que nós temos uma caixa de ferramentas, né? Que cada paciente é uma particularidade. Tem muitos pacientes que eu atendo e que ele já chega vendo na internet, ele fala, eu quero que você me estrala todinha, não quer nem conversar. E não é bem assim. Que a quiropraxia, apesar de parecer ser uma coisa rápida, ser uma coisa boba, tem muita coisa e muito importante, é muito perigoso não sabendo fazer da forma correta. Quem não pode fazer quiropraxia? Pessoas que, na verdade, não tem quem nunca possa, porque a quiropraxia não pode o ajuste manual, porque a quiropraxia tem várias técnicas. Todo mundo pode. Todo mundo que tem coluna pode fazer quiropraxia. Só que assim, cada paciente a gente vai saber o que pode, que ferramenta usar. Mas técnica manual. Pessoas que já tiveram AVC, né? Pessoas que... Fraturas, câncer. Então, essas pessoas, nós não vamos fazer o ajuste manual. Nós vamos fazer o ajuste instrumental, que nós temos várias técnicas, e cada paciente vai ter o benefício. É importante dizer, então, que a quiropraxia não se resume apenas ao estalar. Não. É amplo, é complexo. Exato. Por isso que só deve ser feito por pessoas graduadas, como é o caso de vocês aqui. Exato. A Geise Kelly Porto Fiuza e o Rafael Vitor. Foi um prazer muito grande falar com vocês. Agora eu quero que digam onde é que vocês podem ser encontrados. Isso, gente, olha, a nossa clínica ainda está na fase final. Depois do carnaval, na quinta-feira, se Deus quiser, ela será inaugurada. Nós estamos próximo ao Docilar, do ladinho ali do restaurante Rango na Selva. Eu vou lá para vocês me estralar. Por favor. Será um prazer, Boni. E nós estamos na rua Dr. José Humberto Nunes, no número 86. Isso. Quem quiser agendar, pode entrar em contato pelo WhatsApp 77-8816-7208 ou então pelas redes sociais, Quiropraxia da Família no Instagram, www.quiropraxiadafamilia.com é o nosso site. E só um detalhe, acabei de criar aqui, tá? Então, não me xingue. A gente, então, vamos dar um presente, né, pros ouvintes da rádio. Quem entrar em contato essa semana, falar que foi aqui da Rádio Cultura, vai ter um bônus lá, um benefício maravilhoso. Entre em contato e fala que foi da rádio. Pronto, agende aqui, ó. Vamos repetir o telefone, é o 98816-7208, correto? Exato. Anotei aqui ligeirinho, tô até bom de anotação. 8816-7208 e o endereço é Rua Dr. José Humberto Nunes, próximo do Docilar. Exato, 86. Pronto. A Jane tá aqui lá da Fazenda Lagoa Nova. Parabéns, comadre de Geise Kelly. Jane do Morro, da Fazenda Morro. Galera toda, tá vendo aí como é que é? Rapaz. Bom, eu adiantei aqui um pouco o horário. Tem um pastor que vem aí na sequência. Tem ainda os nossos parceiros que estão aqui ainda
na fila. Agradeço muito a vocês pela vida, foi muito agradável conversar. Tá vendo que não foi esse bicho de sete cabeças? Não foi. Se eu for chegar para os ouvintes aqui, é porque antes, fora do ar, ela falou que estava morrendo de medo, nunca tinha dado entrevista em rádio. Eu falei, não, pode ficar tranquila. Fluiu bem. Fluiu, foi ótimo. Você nos deixou à vontade. Muito obrigada, Boni, muito obrigada, Silvio. Obrigada, ouvintes. E esperamos vocês lá. Vai ser um prazer receber vocês. Pronto. Com certeza. Obrigado, Vitor. Muito obrigado, viu, Vani? Obrigado, Silvio, todo mundo. 12 horas.